Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a aula. Como eu falei para vocês, o tema está aí fixado. Hoje é regimento interno, falando da questão das implicâncias jurídicas. Né? Existem muitas situações de condomínios que nem regimento interno tem. Né? Tem condomínios que tem regimento interno, mas ele está atrelado à convenção, e aí como fazer essa alteração? É um regimento interno que alguns poucos condôminos ou conselho, às vezes até o próprio síndico, cria o regimento interno, e aí realmente gera esse problema. Então nós vamos debater aqui um pouquinho essas questões. Vou falar das decisões, inclusive algumas decisões em relação do STJ com a mudança do artigo. Boa noite, Johnson, seja bem-vindo. E nós vamos trabalhar um pouquinho e conversar sobre isso, tá bom, pessoal? Lembrando, nós temos aí, eu vou falar com vocês em torno de 25 a 30 minutos. E se vocês tiverem alguma pergunta interessante sobre o tema, podem fazer, que ao final, antes da gente acabar o nosso eu vou ler aqui as perguntas para tirar qualquer dúvida que os senhores tiverem, algum case, algum caso dentro do condomínio relativo ao regimento interno, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, então mais uma vez agradeço a participação de todos, né? O nosso tema live aqui realmente é para tirar dúvidas. A aula live ela tem uma finalidade de... Muitas pessoas perguntam, doutor, vamos fazer alguma aula, você dá muita aula presencial, e como é que os outros estados chegam a essas aulas? Então surgiu a ideia, diante do que nós estamos passando, né, da pandemia, e trazer para vocês essa aula, tá bom? Bem, essa aula live, pessoal, nós já estamos na terceira aula, então começou esse projeto tem pouco tempo. O que eu fiz? Na primeira aula, eu dei uma aula que não teve aqui, mas está disponibilizado lá no Condijus, foi sobre a hierarquia das normas em condomínios, né? Estão lembrados? Nós falamos lá da Constituição, nós falamos da parte do Código Civil, nós falamos das alterações da lei, nós falamos da 8.245 lá de 91, né, da lei do inquilinato, falamos da 4591 de 64, que trata a questão da lei das incorporações. Então, lembra desse aqui, ó, que já foi aluno meu, e tem os slides, tem aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Esse foi o slide que eu apresentei para vocês, né, da hierarquia das normas, tá vendo? E eu não vou falar da aula porque já foi dada, mas aqui é a Constituição, Código Civil, Lei do Inquilinato, a nova lei, a 4591, Lei dos Condomínios das Incorporações, e aí nós temos a esfera. Então, essa foi a primeira aula. A segunda, eu falei de convenção, as alterações, o que é importante estar na convenção, dando todas as dicas. E o nosso tema hoje vai estar aqui, ó, regimento interno. E aí nós temos essa questão da hierarquia, não é isso? Essa hierarquia aqui, ó, Assembleia, depois Síndico é a figura do Conselho. Então existe uma disponibilidade de decisões que, quando os processos, ou caso realmente o judiciário seja acionado, há uma questão de norma, que às vezes muitas decisões da Assembleia, lembra que eu disse que a Assembleia não tem uma soberania absoluta, ela é uma soberania relativa, estão lembrados? Então pronto. Então isso aqui, pessoal, fica disponibilizado para vocês também no meu site, tem as modelos de palestras e cursos que eu dou, se vocês quiserem procurem lá, tá bom? Bem, novamente aí quem entrou depois, seja muito bem-vindo, tá? Bem, então hoje o tema específico nós temos nesse grau de hierarquia, regimento interno, né? Então a gente tem inclusive já decisões que, quando há o conflito entre convenção e regimento, porque acontece muito, há muitas questões que eu pego de convenções entregues por construtoras, que o regimento, quando criado pelo grupo de moradores, e quando não há um jurídico que possa assessorá-los, há questões de conflitos. E aí, na questão de conflito entre a convenção e o regimento, pela hierarquia que eu apresentei para vocês, aí sim a convenção vai prevalecer sobre o regimento interno. Então, é muito importante que a gente deixe isso claro, né? Mas vamos lá, muitos me perguntam, Anderson, mas eu posso alterar o regimento interno com a maioria dos presentes em assembleia? Eu posso, houve uma alteração em 2004, não houve, sobre o regimento interno? Houve. Então, o que eu quero trazer para vocês? Em 2002, quando saiu o Código Civil, teve uma alteração, porque o Código trazia lá no artigo 1351 a seguinte questão, que para alterar a convenção e o regimento interno, teria um quórum de 2/3, ok? Isso era o que dizia lá o Código Civil no artigo 1351. Bem, a Lei 10.931 de 2004 veio com mudou algumas questões, mas no artigo 1351 tirou a palavra regimento interno. E aí muitos perguntaram, opa, então agora nós podemos fazer as atualizações do regimento interno com a maioria dos presentes em assembleia? Bem, pessoal, eu não recomendo, diante de diversas decisões.
Bem, quando saiu a lei 10.931 de 2004, muito se perguntou. Então começaram, e aí houve até indicações de advogados, juristas e pessoas dizendo, não, vamos alterar com maioria simples dos presentes. E não é recomendável, gente. Por quê? Porque gera uma insegurança jurídica. Em que sentido? Bem, o STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele veio depois e deu uma decisão dizendo que a matéria devia ser disciplinada em relação ao regimento interno, ela tem que ser disciplinada pela convenção. Tá certo, pessoal? Então, se a convenção não fala nada e é omissa, e aí, Anderson? Porque eu não alterei minha convenção. Então, quando hoje nós trabalhamos com a alteração da convenção, nós alteramos também o regimento interno, não é isso? E eu ensinei para vocês as dicas de alteração de convenção para se conseguir um quórum de 2/3. Foi da aula passada. Bem, e para nós alterarmos o regimento, então, diz lá que tem que estar na convenção. Isso foi uma decisão diante de problemas que estavam dando, justamente de regimentos internos que eram criados de qualquer forma. E quando eram criados de qualquer forma, gerava essa insegurança. Então, veio o STJ e veio com a disposição para falar que o regimento interno vai ser, o quórum para alteração deverá ter essa disposição na convenção. Ponto. Então, aí você vai falar, mas minha convenção não foi alterada, não tem. Eu só tenho o Código Civil que falava 2/3, a lei de 2004 tirou e minha convenção é omissa. E aí, o que a gente faz? Bem, aí eu vou entrar na recomendação jurídica em relação à segurança jurídica dessa questão. A segurança jurídica, eu digo o seguinte, pessoal, vocês sabem que em assembleia, você imagine, vamos ter assembleia durante o ano, né, 4, 5 assembleias, e durante o ano nós vamos vai havendo votações de normas. Que normas? Por exemplo, eu sempre digo que a Assembleia desce as pessoas que estão interessadas, não é isso? Então, por exemplo, se você tem animais, normalmente desce as pessoas que têm lá seus pets, né? Os pets vão descer as pessoas que têm interesse. Se você tem um problema de garagem, desce as pessoas que estão com problema de garagem. Se você quer ter um problema, por exemplo, lá no home cinema, salão de festa, e as questões que interessam a cada um no mundo condominial, vai descer sempre as pessoas que têm interesse. A reforma da academia vai descer as pessoas que malham, não é assim? A Assembleia funciona dessa maneira. Então, é muito inseguro tomar uma decisão, vamos supor, vamos decidir sobre a questão dos animais no condomínio. Então vamos criar uma norma, uma regra, né, em relação a determinados animais. Claro que as pessoas que têm os animais vão estar lá, porque elas querem um benefício próprio. E aí quando elas entram e vão discutir sobre a questão dos animais, elas vão ter um voto de uma minoria, normalmente uma minoria. Não representa uma maioria do condomínio. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo em relação à maioria? Vamos supor que nós temos um condomínio de 200 unidades. Eu, hoje, para alterar o regimento interno, ou se criar uma norma, eu tenho colocado para os síndicos que pelo menos 50% mais um da maioria do condomínio. Ou seja, nesse caso, um condomínio de 200 unidades, nós teríamos que ter 101 votos favoráveis para que aquela decisão constitua, sim, a alteração do regimento interno. Pessoal, isso é uma segurança jurídica. A lei não fala isso. Por quê? Porque se nós vamos criar uma norma regimental que vai ter, digamos, uma força de lei dentro do condomínio, é interessante que haja uma decisão de uma maioria. E não é uma decisão da maioria dos interessados, e sim a maioria da massa condominial. Então, é essa a sugestão. E quando eu faço a alteração da convenção, eu tenho colocado que para se alterar o regimento interno, tenha pelo menos 50% mais um dos condôminos. Mas aí o pessoal pergunta, mas Anderson, 50% mais uma assembleia não vai ter nunca. Verdade, não tem. Então, o que seria o melhor para vocês? O que a gente faz? Lembra que na aula passada, se vocês assistiram a aula passada de convenção, eu tratei como é que se altera a convenção, um quórum de 2/3. Um quórum de 2/3, pessoal, dá aproximadamente 66%. E o regimento interno, eu estou falando, diminuindo o quórum, falando de 50% mais um, então seria um pouco menor, mas teria que seguir esse regramento. Ah, isso gera burocracia, gera problema no condomínio. Bem, isso gera para mim insegurança jurídica. Repetindo, então alterar o regimento sem pelo menos 50% mais um, para mim isso não gera segurança jurídica, tá? Porque gera o interesse das pessoas que realmente, relativo àqueles temas, tem aquele determinado interesse. Você imagina um condomínio, cada um que tem seu interesse próprio, começar a fazer suas decisões. Vira aí um pandemônio. Né? A gente diz um pan-condomínio, né? Tem até uma denominação que a gente brinca de um condomínio cheio de problemas, condomínio, né, que realmente vai ter essas questões que vão trazer
normalmente decisões no judiciário. Então, com base nisso, pessoal, eu falei da questão da decisão. Recomendação: coloque na convenção o quórum para alteração do regimento. É importante? Sim. É importante alterar o regimento? Sim. Anderson, quanto tempo? Depende do condomínio. Tem condomínio que faz muitas assembleias e decide normas de conduta, né? O regimento interno são as normas de conduta. Salão de festas, questão de garagem, aplicabilidade muitas das vezes da multa de descumprimento, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, animais, né? Dentre outras questões que vão estar elencadas no regimento. O uso lá do home office, o uso da academia e assim vai. Então, é importante que tenha essa questão bem definida e aí a gente possa trazer essa segurança jurídica na convenção. Bem, pessoal, temos lá o regimento, tá, Anderson? Meu regimento, eu tenho um problema no meu condomínio. O regimento está atrelado à convenção. E aí, qual é o quórum que eu preciso para alterar esse regimento? Pessoal, quando uma construtora entrega a convenção e o regimento no mesmo documento, é um problema porque o documento é único, ele vai estar registrado lá no cartório de registro de imóveis, não é isso? A convenção vai estar lá. Bem, para você alterar esse documento, você vai ter que alterar a convenção, porque o regimento interno é parte integrante da convenção. Então, nós precisamos aí, gente, para separar os documentos e criar a convenção nova e o regimento, nós estabelecemos um quórum que é 2/3, porque nós vamos mudar a convenção, porque o regimento está dentro do documento. Por isso que nós sugerimos que tem que ser o quê? Separado. Hoje, grande parte das construtoras já estão entregando esses documentos separados. Porém, o regimento interno, pessoal, ele é assim, eu digo para vocês, quando a gente faz a alteração do regimento interno, ele é o mais complicado. Por que ele é o mais complicado? Porque isso cabe aos moradores, porque é o dia a dia do condomínio. Essas normas vão ser estabelecidas realmente para quem conhece, quem mora no condomínio. É difícil nós advogados, quando vamos trabalhar com isso, se a gente não tiver uma comissão de pessoas interessadas para ajudar na criação, na modificação ou criação do regimento, nós temos dificuldade. Por quê? Porque eu não moro no condomínio. Eu não sei a questão do uso do salão de festas, eu não sei, por exemplo, quais são os espaços que tem um condomínio para os animais frequentarem, se tem elevadores de serviço. Então, é muito importante a participação dos moradores, dos condôminos no caso, para constituírem uma comissão, e essa comissão formada, depois de aí de 3 anos, fazerem e sugerirem as alterações, e aí o advogado possa ver os limites, a legalidade disso, tá bom? Eu estou falando especificamente, pessoal, do regimento interno, tá bom? Mas tomem cuidado, né? Porque essas normas, vou falar sobre animais, por exemplo, a gente vai ter depois aqui uma live, vou falar só sobre animais, decisões, vamos ter uma live de garagem, vamos ter uma live desses aplicativos tipo Airbnb, então a gente vai ter temas específicos, nós vamos ter tempo para trabalhar, não vou entrar aqui no mérito. Mas essas normas, elas têm que estar realmente linkadas, porque as decisões judiciais, pessoal, dos tribunais superiores, dos tribunais de justiça, de condomínios, são constantes. Então muitas coisas novas estão vindo, né? Então quem está acompanhando o condomínio sabe que existem decisões que realmente vai integrar, sim, de forma efetiva ao regimento interno. E a convenção, como já falamos também, tá? Então tome cuidado. Então, eu não faço alteração de regimento interno se eu não tiver, pessoal, uma comissão constituída de pelo menos 3 moradores. Porque eles vão me apresentar a realidade. E aí, claro, eu vou verificar os espaços e poder fazer essa atualização. Anderson, eu preciso como advogado ir ao condomínio para conhecer e fazer a atualização do regimento? Não, pessoal, não precisa. Isso, por exemplo, a gente faz a nível Brasil. Tem vários condomínios de outros estados que nos ligam procurando para fazer a alteração, tá bom? Então, é importante que a gente possa trazer isso aí. Bem, pessoal, na Assembleia, então, devidamente convocada, e se a convenção for omissa, eu recomendo sempre a segurança jurídica de 50% mais 1, como já falei para os senhores, para quem chegou aí depois, tá? Esse é um quórum que a lei não define, mas é um quórum que gera uma segurança jurídica. Repetindo, alterar com maioria simples presentes, apesar da lei, se a convenção for omissa e não determinar poder, pode ser feito. Há alguns documentos, já decisões judiciais contrárias, porque foi o interesse de uma minoria, há diversas questões de aplicabilidade de multas que, se a pessoa que entra com uma ação lá para pedir a nulidade da multa, comprovar que aquela decisão foi feita em assembleia, e muitas das vezes foi feita em assembleia, gente, uma norma de conduta, e não se alterou o regimento. E aí, diante de uma minoria,
fica complicado às vezes a gente ter essa decisão e o juiz anula a multa porque não estava no regimento interno. Então, é por isso que o judiciário, nessa lei, a 10.931 de 2004, o que entendeu? Né? Entendeu que o regimento interno ele tem que ter uma flexibilização maior de alteração. Mas você tem que ser mais fácil, tá? Porque realmente traga aí retorno para o condomínio. Senão fica muito engessado, pessoal. Hoje o condomínio sempre tem aqueles quórum muito engessados, que traz uma dificuldade em relação a isso, tá? Então esse é um ponto primordial. Então, na questão de quórum, pessoal, tudo bem, tudo tranquilo. Lembre, se tiver alterando convenção, já coloque um quórum específico na convenção para alteração do regimento, conforme se pronunciou o ministro Luiz Felipe Salomão, lá na terceira turma do STJ, tá bom? Isso então tá claro. Bem, agora, vamos ver as alterações. Pessoal, Anderson, eu preciso alterar o regimento. Vamos criar um novo regimento, né? Eu já vi casos, gente, as pessoas criam documentos em condomínios que assim são verdadeiros absurdos, né? Eu já vi questões, por exemplo, saem criando várias normas, independentes e separadas. Gente, isso não tem validade. Mas jurídica, né? Falando assim. Então, se o síndico for amanhã depois aplicar, vai ter problema, né? Se a pessoa tiver um pouco de conhecimento, ela vai ingressar com uma ação e pedir a nulidade da multa, porque o documento foi feito de uma forma errada, né? Às vezes até o critério foi determinado e de uma forma que traga questões e decisões conflitantes, tá bom? Bem, ressaltando, quando você tem uma decisão, uma situação em que, por exemplo, você tem lá vários documentos que estão sendo decididos em assembleias, eu vou fazer alteração do regimento, pessoal, lembrem, peguem as atas das assembleias, leiam, advogados, né? Muitas das pessoas que chegam em condomínio, eles normalmente não sabem, eles vão pegar lá o síndico quando passa a convenção em regimento, quando passa, né? Ou a pessoa interessada pede a convenção em regimento, e aí você pode tomar uma multa, e de repente você vai ler o regimento e você vai dizer, eu estou tomando uma multa, mas isso não está no regimento interno. Porque, mas isso aqui foi decidido numa assembleia de 4 anos atrás. E aí a pessoa, ninguém lê, vai ficar lendo ata de assembleia. Por isso que é uma constante interessante de se atualizar o regimento interno pelo menos uma vez ao ano, gente. Pelo menos não, uma vez ao ano ou no máximo a cada 2 anos, tá bom? Porque a pessoa quando chegar no condomínio ela vai ter acesso ao regimento. Tá aqui, realmente houve uma atualização. E aí não precisa registrar no cartório de imóveis. Basta sim no cartório de títulos e documentos, que é muito mais simples, tá bom? Para ela ter essa validade. Bem, então pessoal, tá claro? Cuidado com essas decisões e avaliem as atas de assembleias para que vocês possam trazer o documento já no que aquilo que a assembleia legalmente deliberou de uma forma antiga, tá bom? É importante, o quórum, estão pedindo para eu repetir o quórum. Pessoal, no final, quem chegou depois, eu vou começar a responder aí as perguntas de quem está colocando nos textos. Eu vou retornar, tá bom? Eu só estou dando a aula aqui e eu volto a indicar. O quórum, pessoal, o quórum de segurança jurídica eu tenho estabelecido as convenções de 50% mais 1, tá? Dos condôminos, ou seja, lá do total 100, 200 unidades, nós teríamos que ter pelo menos 101 votos para que aquela norma integre o regimento interno. Norma de conduta, nós estamos falando de regimento, de convenção, prevalece os 2/3, como a lei e o Código Civil determina, tá bom? Mas lembra que eu falei para vocês que é interessante que isso esteja bem claro. Se estiver alterando, gente, a convenção, coloque já o quórum para alteração desse documento, tá bom? Bem, aí, outras questões importantes, pessoal, são inerentes, por exemplo, eu tive uma decisão aqui, eu estou até com o computador aqui aberto, e eu vou trazer para vocês aqui, só para vocês mostrarem. Tem uma decisão agora, eu peguei um condomínio que teve um problema, né, uma nulidade de multa. O que foi que aconteceu? A pessoa fez lá uma festa, né, foram muitos convidados, além do que é permitido, fizeram muita algazarra, ou seja, e aí diante da situação, as reclamações que houveram no condomínio, o que fez? O síndico foi lá, pediu que o segurança, o zelador, no caso o porteiro, o vigia que estava lá na noite, fosse lá e fizesse uma advertência. Foi lá, claro, a pessoa foi lá, fez a advertência e automaticamente não aconteceu nada, continuou da mesma forma, não é isso? Bem, depois veio a polícia, ligaram para a polícia diante do barulho e aí conseguiram diminuir. Automaticamente, o que fez o síndico? Ele foi lá e aplicou a multa, né, no valor, acho que 3 vezes o valor da taxa condominial. É uma multa aleatória, olha só, uma multa aleatória, mas diante da situação e das reclamações, o síndico achou por bem colocar lá e aplicar a multa de 3 vezes o valor. Então, o que aconteceu? Bem, essa pessoa, depois que tomou a multa, entrou com uma ação de nulidade dessa multa, né, pedindo que realmente ela foi feita, ela foi
ela foi aplicada de uma forma indevida. Você vê que nessa posição, pessoal, o condômino lá, o morador, estava errado, porque ele realmente causou um problema no condomínio. Poderia ser aplicado? Poderia. Só que aí tem um detalhe. Quando o judiciário veio lá, o que o juiz fez? Foi lá no regimento interno, pegou a convenção, pegou o regimento e leu o artigo do regimento interno que dizia, olha só o que dizia o artigo. As infrações descritas nesse regimento sujeitam ao infrator as seguintes penalidades. Aí tem uma ordem. Primeiro, advertência por escrito. Depois a multa no valor de uma taxa condominial ordinária, vigente na data da infração. Ou seja, pessoal, veio lá a advertência que tinha que ser feito por escrito. Não, e aí, se vocês lerem a decisão, diz o quê? Que a advertência foi dada de forma verbal. E essa advertência, como ela não foi cumprida, depois se aplicou uma multa, que no valor que não era o que o regimento determinava, e sim 3 vezes o valor. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. Esse regramento tem que seguir. Não pode o síndico, que na escala de hierarquia, pessoal, está lá embaixo, passar por cima lá, do regimento. E, consequentemente, diante dessa situação, se gerou a nulidade da multa, tá? Porque a parte requerente que pediu a nulidade ganhou, porque viu que o síndico aplicou a multa de forma indevida. Não seguiu o que o regimento interno, nesse caso, determinava. E aí, claro, que se gerou honorários, depois advocatícios da parte que fez a defesa, e ao invés de o condomínio receber por aquela multa, diante de um transtorno que houve, se reverteu uma situação. O condomínio recebeu aí, inclusive teve que pagar honorários. Então, pessoal, é complicado, né? Ou seja, tem que seguir as normas, tem que seguir. O que eu tenho feito segue com dica. Eu, particularmente, não gosto de colocar no regimento interno essa questão de advertência por escrito. Sabe por quê? Porque muitas pessoas sabem da situação e tentam se beneficiar disso, né? O máximo que vai me dar aqui, se eu fizer bagunça, tocar o terror aqui no condomínio, o máximo que vai me dar é uma advertência por escrito. Porque tem que seguir a regra, ele não pode aplicar uma multa. Então, eles fazem isso, se torna um problema. O que eu orientei? O que eu tenho feito com os síndicos e colocado isso lá no regimento? Posso ter advertência por escrito? Posso. Então o regimento está dizendo que tem que ter um regimento, tem que ter uma advertência. Hoje, quando eu faço a alteração do regimento, eu já não coloco mais advertência por escrito. Eu acho o seguinte, a pessoa já sabe das normas e já aplica a multa, porque, infelizmente, a cultura do brasileiro é a cultura que a gente sabe, né, de uma maneira geral, aquela que dói no bolso. E aí, se você está tendo um incômodo, a pessoa vai fazer uma festa e vai dizer, não, vou receber uma advertência por escrito, está tudo bem por aí. Não, então isso está errado. Isso gera problema para o condomínio, gera problema para o síndico. O que a gente tem feito, pessoal? Se tiver advertência por escrito, e aí, Anderson, isso está, inclusive, na convenção. Que acontece isso está na convenção, né? Ou seja, deveria estar no regimento, mas pode estar na convenção. Se isso acontecer, pessoal, o que a gente procede? Eu tenho feito o seguinte, eu tenho falado para os síndicos fazer o seguinte, fazer lá, para cada espaço, que aí você tem um regimento interno, a questão dos regramentos, não tem? Se não tiver, tem que corrigir o regimento, ou alterar. Questão do horário, de como vai ser entregue, o material que está sendo entregue. Isso tudo nós criamos um documento que a gente chama termo de entrega. Aí a dica, um termo de entrega daquele espaço. Então vamos supor que tem um salão de festas. A pessoa que vai receber, que alugou lá o salão de festa, ela vai assinar um termo. Esse termo, a gente coloca lá e pontua todas as formas de uso daquele espaço. Ou seja, o salão de festa vai ter que usar tal horário, vai ter que entregar limpo, né? As condições daquele espaço, daquele uso daquele espaço. A gente coloca nesse termo de entrega, para entregar as chaves. E no momento que a gente faz esse termo de entrega, entregando as chaves, a gente pede que o condômino coloque uma cláusula dizendo que, a partir daquele momento, quando ele toma ciência e recebe as chaves, ele já está automaticamente advertido, porque em caso de descumprimento aplica-se aí sim a multa. Então, nesse momento, diante das regras que estão sendo cumpridas, nós criamos aí uma advertência por escrito, porque a pessoa muitas das vezes vai usar um espaço, seja um home cinema, seja uma área gourmet, não sabe quais são as regras, ele não vai ler o regimento. Então a gente costuma que na hora da entrega efetive esse documento. E a pessoa já fica advertida, que caso ela descumpra, digamos, diante de uma situação mais grave, possa aí sim já diretamente aplicar a multa. Isso é aceito tranquilamente, mas claro que nós podemos fazer isso e colocar, escrever que no aluguel dos espaços ou no uso dos espaços será entregue aí o termo, né? Será assinado o termo na qual a pessoa estará automaticamente advertido. É o ideal. Mas caso não tenha, é uma forma que as pessoas tomam conhecimento das regras do espaço. E se ela não cumprir, aí sim a aplicabilidade de multa, porque ela tomou ciência da situação.
Tá bom, pessoal? Então é importante que a gente consiga entender esses pequenos problemas para que a gente possa trazer um benefício para o condomínio. E aí, claro, o que é o regimento interno? Quando nós falamos de regimento interno, já disse, nós falamos aqui de questões de quê? Que envolve norma de conduta, né? E aí, claro, quando a gente envolve norma de conduta, né? É um instrumento que tem por finalidade regular a conduta dos condôminos, ok? E aí nós temos diversos regramentos, depende do condomínio, né? Assim, eu digo para o advogado, pessoal, e aí uma dica para vocês, tá? Quem estiver fazendo alteração dos documentos, uma dica, muita gente começa a fazer alteração pela convenção, tá? Mas não é o certo, não é que esteja errado, mas não é o melhor caminho. Por quê? É interessante, e aí eu faço por experiência, que vocês alterem primeiro quem? O regimento interno. Por que o regimento? Porque o regimento, pessoal, é o dia a dia do condomínio. As normas, as questões peculiares de cada espaço, de como vai ser feito, é colocado no regimento. Então, primeiro se cria o regimento, estabelece as normas pequenas em relação ao uso de espaços, questões pontuais, tá? E aí eu trago à baila o seguinte detalhe. Muitas pessoas, quando eu faço condomínio, falam assim: Anderson, tem coisas que você está colocando no regimento que tem que estar na convenção. É importante, sim, tem coisas que realmente condiz à convenção e tem assuntos que realmente é regimento. Norma de conduta, regimento. E as normas gerais, convenção. Isso é claro, está bem definido. Mas tem alguns pontos, pessoal, algumas questões importantes em convenção que eu também trago para o regimento. Não que aquilo ali vai mudar, porque se está na convenção, o que eu disse para vocês no início aqui da aula? Que se houver o conflito entre convenção e regimento, prevalece a convenção. Eu não vou criar outra norma. Por exemplo, umas situações que envolvem lá os deveres do condômino. Os deveres do condômino, né, eles estão elencados lá na convenção. Né? Então a gente coloca isso em convenção. Só que eu também costumo a colocar isso no regimento. Posso fazer isso? Posso, desde que seja igual. Né? Quando eu estiver fazendo alteração. Por quê? Muitas pessoas gostam de ler mais o regimento. Porque eu vou ler, vou alugar o salão, vou alugar, vai ver o dia a dia do que ele pode e não pode. Então as pessoas leem os documentos. O ideal é ler os dois, claro. Mas as pessoas leem normalmente o regimento interno. Então eu peço que a gente coloque algumas questões convencionadas que estejam lá pontualmente no regimento interno. Isso no caso de atualização, tá? Só para uma questão de leitura, mas tem que ser igual como eu falei para vocês. E aí, pessoal, quando a gente vai criar essas normas, a gente tem que tomar um certo cuidado com os espaços que existem dentro dos condomínios, né? Se foi criado alguma coisa diferente no condomínio durante o transcorrer, que essa atualização seja feita da melhor forma, tá bom? Os limites, gente, é muito importante. Os limites em relação aos animais, os limites em relação à garagem, tem que se tomar cuidado, por isso eu digo a importância, eu ressalto aqui, a importância do advogado assinar esses documentos, tá certo? É muito importante, porque existe diversas questões, diversas decisões no judiciário, e a coisa, pessoal, é muito dinâmica, cada vez mais rápido, mais célere, então nós temos problemas. E aí saem decisões e saem documentos que já nascem de uma forma ilícita, digamos ilícita no sentido de estarem o quê? Erradas. As normas regimentais vão contra o que está se determinando as decisões, jurisprudências, então isso já nasce, já dá problema, tá certo? E aí se cria toda essa questão dessa situação que pode gerar, claro, o judiciário será acionado nesse sentido. E é muito importante, e aí eu trago para vocês também, que quando a gente fala da questão, como eu coloquei para vocês, da hierarquia, nós temos lá o artigo 1348, né? Lembra? Eu sempre falo esse artigo nas minhas lives. O 1348 traz os deveres do síndico, né? E lá no inciso 5º diz lá que o síndico deve o quê? Fazer cumprir a convenção, as decisões, né? Da convenção, do regimento e da assembleia. O síndico tem que cumprir. Do momento que o síndico não cumpre essas normas internas do condomínio, se gera uma nulidade. Então não pode fazer como quer. Agora, experiência, pessoal. Regimento bem feito, pessoal. Convenção é bem elaborada, bem feita, atualizada. Gente, o condomínio ele tem uma certa tranquilidade. Eu já peguei condomínios que o grande problema do condomínio chamava-se convenção e regimento. Enquanto não houvesse atualização desses documentos, nós teríamos problemas. O síndico não consegue administrar. Porque a lei, as normas, né, infraconstitucionais, a lei do inquilinato dentro dos condomínios 4591, não vai trazer as questões peculiares da vida condominial. Isso são questões que têm que estar definidas nesse documento. E aí, pessoal, claro que as pessoas abrem brechas. Além das brechas, as interpretações. Né? Cada um interpreta, se não tiver claro o que tem que ser feito, gera esse problema, tá bom? Então, pessoal, essa é a dica. É o que eu tenho para passar para vocês de regimento interno. Repetindo, eu vou ver agora o que foi feito de perguntas. Espero que vocês tenham entendido essa questão de convenção e regimento, a questão
do quórum, né, diante da alteração da Lei 10.931 de 2004, que tirou a palavra regimento interno, mas ressalto e bato na tecla sempre para os meus alunos, advogados, quando dou curso, para os síndicos. Pessoal, não altere o regimento interno com maioria simples dos presentes. Isso gera uma insegurança. Amanhã ou depois, se tiver uma ação nesse sentido, pode haver nulidade, vai se haver discussão, porque quem decidiu sempre foi uma minoria interessada. E aí pode se gerar um problema nesse sentido, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha ciência e dar essa tranquilidade e a segurança. E nós, como advogados, temos que fazer isso, ok? Pessoal, vamos lá. Vou aqui rapidinho, voltando aqui. Deixa eu ver aqui como é que foi as primeiras colocações, tá bom? Não terminei ainda, só vou responder primeiro, pessoal. Mas agradeço a participação de cada um. Lembrando, e peço desculpa para vocês que estão aí, que segunda-feira que seria essa aula. Mas eu tive um imprevisto, não pude dar aula segunda e passei para hoje. Mas segunda-feira que vem eu vou falar sobre assembleia. Eu vou começar primeiro a falar de uma assembleia, eu vou falar da AGO, tá bom? Então já é o tema da próxima aula, já fiquem sabendo. Vou trazer todas as questões, decisões em relação à AGO, que é importante, conto com vocês. Segunda às 19, tá bom? Que a gente sempre vai ter essa aula live na segunda-feira. E na quarta eu trago aí um convidado. Mas vamos lá. Pessoal, colocou aqui, né? Johnson Araújo, como alterar o regimento que requer presença qualificada em condomínio que costuma ter 40 representantes de um total de 320. Pois é, essa é a questão que eu falo. Se você parar para pensar, 40 no total de 320 dá em torno de 15%, né? Ou seja, é muito pequeno, né, esse quórum. E aí nós temos uma decisão, se alterar um regimento com essa minoria, se torna complicado, né? A não ser se, claro, acontece aí de ter muitas procurações de representantes, e aí sim se conseguir atingir um quórum aí de 50% mais um, tá bom? Mas consegue, pessoal. Hoje só não recomendo fazer, como eu disse para os senhores, a questão da alteração do regimento interno com maioria dos simples dos presentes. Bem, nós tivemos aqui como atualizar o regimento interno, já comentei com vocês. No caso, 30 apartamentos, como faço? Pois recomendo que pelo menos 15, se vai alterar o regimento, se ele não está dentro da convenção. Lembrando, pessoal, regimento está dentro da convenção. Vai ter que alterar a convenção, tirar o regimento de lá, 2/3. Não tem como mudar o regimento ou criar. Eu já vi gente ter o regimento interno dentro da convenção. Existe lá, convenção e o regimento interno dentro. Antigamente se fazia muito isso. Os documentos não eram separados, né? E aí simplesmente as pessoas queriam criar um outro regimento. Opa, esquece esse que está aí na convenção e vamos criar um separado. Gente, isso não pode, isso não existe. Imagine convenções, condomínios com dois regimentos internos. Porque um estava atrelado à convenção, não queriam mudar. E aí criaram um novo regimento interno, né? Ou regulamento interno, como falam, tá bom? Isso não pode. Se condomínio tem vários inquilinos com procuração, posso mudar regimento? Sim, claro, depende dos poderes estabelecidos na procuração, tá bom? O condômino ele pode dar essa questão dos poderes para ele? Pode, né? Mas é importante a participação, claro, sempre do condômino, né? Porque vai se criar uma norma de conduta. Mas claro que o inquilino está morando, ele com a procuração ele pode sim votar, desde que haja poderes para isso, ok? Nessa mesma linha de quórum, não seria justo ser decidido demandas importantes que pode até, isso aqui é do Cadu, que pode até mudar a vida dos condomínios em uma assembleia extraordinária com o mínimo de votos? Pessoal, pode. Há decisões em que o regimento e a convenção são omissos. Não falam nada sobre aquele determinado tema. Pode ser até uma situação nova, como agora está acontecendo, né? Da questão da Assembleia Virtual, é uma situação nova, como fazer. A gente vai falar isso mais para frente, vou ter uma aula sobre isso para vocês. Já fiz algumas lives com convidados, mas a gente vai falar sobre isso. Situações novas, por exemplo, há questões que não existem na convenção, no regimento, o bloqueio de áreas comuns, em caso aí que se gerou segurança, a saúde, né? Houve o bloqueio de academias, salão de festas e afins. Né? Então nem tudo vai estar realmente, e as situações novas estão ocorrendo a todo momento, principalmente quando eu der uma aula aqui para vocês e falo isso nos cursos sobre a tecnologia em condomínio. Tecnologia em condomínio, gente, está vindo coisas novas, como o caso dos aplicativos, portaria remota, carros elétricos, drones, situações que estão ocorrendo em condomínios que a convenção não se fala, e vão vir outras situações novas, né? Que nós temos que regulamentar. Como eu tive o caso, por exemplo, eu cito lá nas minhas aulas, uma situação de um engenheiro que foi fazer a leitura da fachada de um condomínio, utilizou um drone na qual não tinha a licença que precisa da Agência Nacional de Aviação Civil, subiu o drone, filmando e tirando foto, né, da fachada, para se fazer lá a confecção posterior de um laudo, fazendo um estudo, e aí tinha uma mulher despida no apartamento, e aí saiu tirando foto e filmando, né? O síndico não comunicou, não avisou que ia ter drone filmando, tirando foto. Você imagina, são situações como essa que ocorrem em condomínio. E aí, como fazer?
né? Eu vou comprar um carro elétrico. Bem, eu vou comprar um carro elétrico e quero que o condomínio agora tenha lá um ponto elétrico na garagem. Como? As coisas não são dessa maneira. Então é importante sim que a gente traga as decisões de assembleia, mas quando o regimento é omisso, mas que assim que possível, se for uma norma de conduta, nós agregarmos ao regimento, tá bom? Outro, vamos lá. Quais as providências cabíveis judiciais que devem tomar, né, do CADU também, quando um síndico não está tomando providências necessárias quando é notificado sobre a prática de perturbação do sossego e outras coisas? Depende. Gente, essa situação tem que haver aplicabilidade aí, no caso, claro, da questão da multa, como eu falei para vocês, para não gerar nenhuma nulidade, seguir o que o regimento fala, mas eu digo situações, tem situações e situações. Tem casos que não depende do condomínio, né? Por exemplo, é uma situação entre vizinhos, a moça está andando de sapato alto, ou tem um pet lá que está fazendo barulho. É uma situação que não entra nessa esfera da questão condominial, e sim uma relação de problema entre vizinhos. E aí se elenca e traz à baila o direito de vizinhança, artigo 1277, que já foi falado sobre as questões que envolvem saúde, sossego e segurança, não é isso? Então, aí sim, aí é uma situação entre unidades e não condomínio. Agora, se envolve a massa condominial, aí sim o síndico vai tomar as premissas diante da perturbação em relação ao que está sendo feito pela unidade, porque aí se torna um interesse do condomínio. Lembrando que o síndico é importante ele ter aquele papel de conciliador, mediador em condomínios, tá ok? Você escreveu um livro que fala sobre tudo isso que você falou. Pessoal, não, eu tenho muitas matérias e artigos. Meu livro eu estou escrevendo. Já era. A gente vai levando, o livro parece que é uma história, né? A gente não consegue parar diante do dia a dia de escrever. Eu tenho feito isso nos meus horários vagos, tá bom? Vai sair meu livro. Só não estou precisando quanto. Nós vamos ter isso aí tudo lá, se Deus quiser, tá bom? Vou trazer muito essa prática condominial, porque eu acho que falta, que eu vejo muitos livros, fala muito de normas, regulamentos, muitas leis, né, advogados que escrevem, mas eu quero fazer um manual prático aí sobre a visão jurídica no sentido para, voltando à questão também de gestão na área condominial. Aí vou falar e colocar todas essas questões, né, da experiência que eu tenho de anos aí em condomínio, tá bom? Pessoal, fechamos aqui. Agradeço a participação de cada um, né? O nosso tema live é em torno de no máximo 40 minutos, meia hora de aula, 10 minutos de dúvidas, tá bom? Espero vocês na próxima. Agradeço, curtam, passam para as outras pessoas no Instagram, meu site www.andersonmachado.com.br. Tem muitas matérias, eu estou sempre tentando atualizar, colocar normas, regulamentos, tá bom? Situações novas, escrever matérias do dia a dia, decretos que estão saindo, né? Essa situação de pandemia realmente a gente vai trazer para vocês, tá? Agradeço a participação, não vou conseguir aqui ler todos que entraram aqui na live, mas quero... tem mais umas perguntinhas aqui, pessoal. Peraí. Professor, desculpe-me, eu não entendi como juntar o código 50% mais 1. Pode repetir? Pessoal, isso eu falei na aula de convenção, que era um código de 2/3. Só ressaltando, não vou entrar porque não dá mais tempo. Nós temos 3 processos, um antes da assembleia, durante e posteriormente. Mas se você puder, assim, entra lá no meu site, lá no YouTube, escreve Conde Jus Anderson Machado. Lá tem essa aula de convenção que você vai ouvir sobre o que eu falei sobre a alteração, tá bom? E aí segue lá para o regimento da mesma forma, só que o código é diferenciado, que não é mais 2/3, ok? Professor, no caso de condomínio, tá aqui, Dalvijânia, né? Professor, no caso de condomínio com registro comercial e na prática de ser residencial e comercial, como será o procedimento para fazer a alteração e colocar o condomínio misto, residencial e comercial? Pessoal, tem que analisar, existem muitos critérios. O condomínio é misto, ele tem hoje uma essência comercial e residencial. Eu vou ter uma aula sobre isso, porque isso é uma questão de incorporação. Mas Anderson, já está incorporado, o condomínio existe, mas aí nós temos uma situação que hoje passou a ser, era residencial e passou a ser comercial. Como fazer? Aí, pessoal, eu tenho que passar os critérios para vocês. Isso aí já foge um pouquinho da questão da aula de hoje, tá bom? Mas teremos uma aula sobre a alteração de tipo de condomínio comercial e residencial e vice-versa, ou se tornar um caso de misto, tá bom? Eu só não vou conseguir entrar nesse assunto agora, mas mais pra frente falamos. Não é recomendado, tá aqui, mas pode ser feito, correto? Acho que foi a mesma pessoa. Eu não entendi aqui onde ela tá falando. A gestora, não é recomendado, achei que a maioria é simples. Pode ser feito. Se a convenção não trouxer, como eu falei, não é recomendado porque não se gera uma segurança jurídica. E se a própria convenção prevê que o regimento interno pode ser alterado por maioria simples? Tudo bem. Aí segue a maioria simples. A convenção determina. O STJ deixou isso claro lá na RESP, tá ok? Luiz Felipe Salomão colocou isso de forma clara. Não recomendo, porque já vi decisões judiciais
que geraram incompatibilidade em correlação ao interesse de uma minoria, ok? Enxerga a possibilidade de alteração por Assembleia Virtual para condomínio que tem disposição expressa na convenção que a alteração será feita por 2/3. Bem, pessoal, Assembleia Virtual pode ser feita, né? Desde que você tenha o modelo de Assembleia Virtual em convenção, porque eu já falei várias vezes aqui, inclusive em live. A Assembleia Virtual ela é um tipo muito específico, não pode ser feito de qualquer forma. E as convenções hoje não estão preparadas para isso. O que está se gerando já é impugnações. Pessoas fazendo uma Assembleia Virtual, por exemplo, através de WhatsApp, através de meios e mecanismos, simplesmente, totalmente, sem qualquer tipo de controle. Então já falei sobre isso, tem uma matéria, inclusive está no meu site, leiam, mas a gente vai ter uma live também, aula, né? Não só foi uma participação que eu fiz aqui com outro advogado, mas nós vamos ter uma aula sobre isso, tá ok? Que eu trago os pontos, assim, ó, ponto a ponto de como ter uma Assembleia Virtual legal. Já fiz um curso presencial com você na Asa Sul e foi ótimo, além de ser um norte para eu procurar entender do assunto. Obrigado, Cadu, um grande abraço. Acho que agora acabou, pessoal, acabou, tá? Pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês. Estou aí vendo os advogados que me procurarem, quiserem tirar dúvidas, entre no site, entre no nosso Instagram, @, você já tem, né? Anderson Machado, _condominial, meu site Anderson Machado, e YouTube, vem. Ou no Facebook também, pessoal, eu posto em tudo, tá? LinkedIn, então tá lá, procure meu nome lá de condomínio, eu vou trazer sempre para vocês novidades, trazer assuntos, discussões, é sempre muito boa a participação de vocês, tá ok? Um grande abraço, até a próxima, e Deus abençoe todo mundo aí. Felicidade a todos!